Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. É uma alegria muito grande nos encontrarmos aqui mais uma vez, uma quinta-feira histórica, esta 5 de abril de 2018, porque há poucas horas a Justiça no Brasil decretou a prisão de um ex-presidente. Trata-se do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fato que agora já está correndo o mundo. O nosso programa não poderia também se eximir no dia de hoje de abordar justamente esse tema de extrema atualidade. Já abordaríamos justamente o julgamento ocorrido ontem no Supremo Tribunal Federal, que já tratava também dessa questão. Mas devido agora aos últimos acontecimentos, nós vamos também agora focar a pauta do nosso programa de hoje nesta decretação de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para conversar conosco sobre esse tema, dois especialistas que já gostaria aqui de recebê-los com muito prazer. Dr. Paulo Fernando, professor de Direito Constitucional e Eleitoral. Boa noite, bem-vindo, Dr. Paulo. Boa noite, caríssimo Ronaldo. A alegria de ter aqui meu amigo, Dr. Maurício Nicásio, para tratar de um assunto tão palpitante que é essa questão do habeas corpus e da prisão do ex-presidente Lula. Dr. Maurício Nicásio, já citado, advogado especialista em Direito Público, presidente da Comissão de Fiscalização de Concursos da UABDF. Um prazer recebê-lo aqui também pela primeira vez em nosso programa. Prazer é todo meu aqui, né? Está hoje aqui participando do programa. Bom, já pergunto aos senhores, com que surpresa os senhores também receberam a notícia da decretação da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no comecinho da noite de hoje? Fique à vontade, por favor. Como diria o escritor Gabriel Garcia Marques, é crônica de uma morte anunciada. Portanto, a prisão já era uma coisa iminente. Talvez tenha causado um pouco de espécie de espanto ter sido tão célere. De tal maneira que o juiz Sérgio Moro, ele apenas cumpriu a determinação que recebeu do TRF. É como se fosse um título executivo. Então, muitas vezes as pessoas não entendem esse trâmite processual, pensando que foi o doutor Sérgio Moro que decretou a prisão do Lula. Na verdade, ele cumpriu uma ordem recebida da instância superior. Doutor Nicásio. Sim, né? Pegou, né? Com certeza. Né? Todo o Brasil ficou surpreso, né? com a rapidez, com a celeridade do juiz de primeira instância decretar a prisão do ex-presidente Lula. Naturalmente gera consequências este episódio de poucas horas atrás, e as notícias que temos nesse exato momento é de que o ex-presidente Lula se dirigiu para o sindicato em São Bernardo dos Campos, e agora uma série de políticos petistas já estão saindo de seus domicílios em vários estados brasileiros, se dirigindo para São Paulo. Já se cogita também se fazer uma vigília em frente à casa do ex-presidente Lula para acompanhar essas horas, porque, segundo o decreto do juiz Sérgio Moro, ele deu, inclusive com uma certa delicadeza, até às 17 horas da manhã para que o presidente Lula se apresente em Curitiba. Gostaria de perguntar para os senhores o seguinte: a repercussão que passa a gerar agora este fato internamente na política brasileira, como os senhores analisam? Do ponto de vista político, obviamente, as forças antagônicas ao partido do presidente Lula vai tentar ganhar simpatia em relação a isso. E, obviamente, o outro lado vai querer resistir, ou seja, ele vai ser um grande cabo eleitoral atrás das grades, obviamente fazendo campanha para o candidato escolhido pelo seu partido. Quando eu menciono a repercussão, eu digo justamente das lideranças do Partido dos Trabalhadores, da imensa massa que continua acreditando e tendo ali uma adesão incondicional ao ex-presidente Lula. Do ponto de vista jurídico, né, Paulo, percebemos que as instituições estão funcionando, né, de forma plena, né, isso, o Poder Judiciário, a decisão do juiz, né, isso, a própria decisão também do TRF4, tá, de forma assim rápida, veio trazer, no caso, o mandado, a ordem de prisão do ex-presidente Lula da Silva. Vale ressaltar que ninguém pode ficar feliz com a morte ou a prisão de alguém. Sim, perfeito. Ou seja, isso tem que ser encarado Sim. até de uma maneira de Serena. lamentar, serena, né? Sim. Você pode ouvir, onde eu moro, aqui no meu bairro, em Águas Claras, as pessoas soltando fogo de artifício, como se fosse a decisão do campeonato. E não é bem por aí, né? Bom, mas agora eu quero fazer aqui também uma outra pergunta que se faz muito importante nesta hora. Há um grande número de pessoas no Brasil que, entre esta decisão da Justiça e a prisão do ex-presidente Lula, se colocam contra a decisão da Justiça e consideram ainda uma perseguição política. Eu, particularmente, hoje encontrei, poucas horas atrás, minutos depois da decretação da prisão do ex-presidente Lula, uma pessoa na fila de um supermercado, e ela dizia assim:
e por causa disso vocês acham que vai acabar a corrupção no Brasil, não tem que prender ele coisa nenhuma, gente. Ele fez muita coisa pelo país. Como separar agora a decisão da justiça, talvez de uma admiração profunda, de uma paixão profunda que se tenha pelo líder político Luiz Inácio Lula da Silva? Por mais alto cargo que a pessoa ocupou ou ocupa, ela não pode estar acima da lei, acima da Constituição. Tal sorte que a lei deve ser erga omnes, deve atingir a todos. Tal sorte o ex-presidente teve direito ao contraditório, teve direito à defesa, apresentou sua testemunha, teve os mais caros advogados do país para defendê-lo e foi julgado na primeira instância, condenado na segunda instância, entrou com os embargos, entrou com habeas corpus no STJ, perdeu, entrou com habeas corpus no Supremo, perdeu e, obviamente, o rito processual continuará. Lembrando que esse é apenas o primeiro processo que o ex-presidente foi condenado. Ele ainda está respondendo a outros ainda. Lembrando que esse processo apenas é do triplex, em que ele é acusado de corrupção passiva, né? E apropriação indébita. Há ainda mais 6 processos em andamento, que o presidente será julgado por eles também, e alguns, inclusive, ainda já nesse primeiro semestre, por volta de junho. Alguns com Sérgio Moro e outros aqui em Brasília, na Vara Federal de Brasília. Sim. O que eu gostaria de explicar isso para o povo, porque, por exemplo, grande parte do Brasil, podemos até dizer que hoje de 25% a 30% do eleitor brasileiro continua um eleitor incondicional do Partido dos Trabalhadores, do ex-presidente Lula, e continua defendendo-o, deixando a justiça de lado. Como explicar isso para o eleitor? Não está sendo uma perseguição política. Tudo está transitando na justiça, inclusive ontem dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal que ontem julgaram aquele habeas corpus contrário ao presidente, 7 foram escolhidos nos últimos anos de governo petista no Brasil. Sim, perfeito. E 3 deles não foram, no caso, né, nomeados pelo presidente, né? Então, o que eu queria falar aqui, Ronaldo, é o seguinte: o devido processo legal ele foi exercido, entende? Nós tivemos um inquérito na Polícia Federal. É importante enfatizar isso para o eleitor petista, perfeito. Né? Há um processo legal, não há ilegalidade. Sim, o devido processo legal foi seguido. Nós tivemos um inquérito policial promovido pelo órgão, né, da Polícia Federal. Então, a Polícia Federal percebeu que os indícios de autoria e materialidade estavam presentes, não é isso? Então, o inquérito ele chegou ao Ministério Público. O Ministério Público, percebendo que os indícios de autoria e materialidade estavam presentes, ele denuncia a um juiz federal, certo? O ex-presidente, ele é denunciado, tá? O juiz, antes de receber a denúncia, ele aferiu, né, as condições da ação, os pressupostos processuais de existência e validade, certo? Aí ele recebe aquela ação e deflagra a ação penal, entende? Então, todo o procedimento, certo? Ele ocorreu, certo? Aí ele é condenado a mais de 8 anos e depois a defesa, no caso, que é no direito constitucional dela, ela apela, certo? E vai apelar para um outro órgão, que é o TRF4. Tá? Que no caso seria distribuído para um colegiado. Tá? O colegiado acha que a pena, no caso, né, foi pequena, os 8 anos, e aí eleva a pena para 12 anos. Entende? Nós tivemos, então, 4 órgãos envolvidos em termos dessa condenação do ex-presidente. Nós tivemos a Polícia Federal, tivemos o Ministério Público Federal, tivemos um juiz de primeira instância e também tivemos, né, os desembargadores do TRF4. Certo? Como é, Paulo, que a gente pode explicar isso também para o eleitor? Acho que está sendo uma noite importante para esclarecer ao eleitorado brasileiro e, sobretudo, aquele eleitor do Partido dos Trabalhadores. Como explicar a este eleitor também, por exemplo, as vozes discordantes deste processo que correu na Justiça, dos demais que correm contra o ex-presidente na Justiça, e que são 6 mais ainda, 6 mais outros, como explicar a este eleitor do Partido dos Trabalhadores as vozes discordantes que existem e que são propagadas pelos membros do próprio partido de que é um golpe que está sendo dado no Partido dos Trabalhadores, é uma perseguição política, porque o Lula poderia ser eleito presidente no final deste ano nas eleições de 2018, é uma perseguição porque foi o único que fez pelo pobre. Essa voz eu escutei do meu próprio pai, lá no interior do meu Piauí. Mas, meu filho, estão acusando ele de ter roubado, mas qual deles não roubou? Mas ele foi o único que fez pelos pobres. Como dizer, como explicar a este eleitor, como meu pai, estou falando do meu pai, a este eleitor que a justiça, ela precisa ser para todos, independente de quem fez boas coisas ou de quem não fez boas coisas, para o pobre. Muito bem. Na verdade, é um processo, né, de vitimização. Ou seja, querem torná-lo uma vítima do sistema, ou da oposição, ou da grande mídia, do poder econômico. Na verdade, ele, como eu falei, teve o devido processo legal,
Talvez porque estejamos em ano eleitoral, isso tem um outro enfoque. Eu que fui uma das pessoas que ajudou a redigir a lei da ficha limpa, e é importante esclarecer isso, por ter sido condenado por segunda instância, ele está inelegível. Só que a legislação eleitoral e a própria lei permite que ele possa registrar a candidatura. E aí, quando for analisado, não pelo Supremo, mas pelo TSE, provavelmente o Ministério Público ou qualquer um dos partidos entrarão com a impugnação. Só que é um processo lento, já que a convenção é feita antes, e isso pode ser julgado só em setembro. Aí em setembro, então, pasmem, mesmo preso, ele poderia registrar sua candidatura e em setembro, então, poderia trocar, né, de candidato, o que, obviamente, ele poderia ajudar muito aquele candidato a ter muitos votos. Então, ainda temos essa questão política eleitoral dentro desse cenário jurídico penal. Bom, doutor Nicásio, a prisão de um ex-presidente, pelo que eu estou vendo aqui, está sendo pedida uma cela especial com suíte para o ex-presidente Lula. A Justiça pode conceder algo de especial numa prisão para uma personalidade como um ex-presidente? Em razão do cargo que ele ocupa, né, foi uma das justificativas do juiz lá, do juiz Sérgio Moro, né, uma cela de Estado maior, entende? Então, em razão do cargo que ele ocupou, né, da própria segurança dele também. Assim como poderia ter sido um embaixador, um brigadeiro, um almirante, um general, né, até um cardeal, né? E aí o juiz foi muito zeloso porque impediu que o presidente fosse algemado, né? Ou seja, concedeu mais horas, inclusive, do banho de sol, aumentou o tempo de visitas também para o presidente da República, o ex-presidente. Então, o juiz Sérgio Moro não foi assim, vingativo, ele agiu com parcimônia, agiu com prudência, com zelo, né? E respeito também, né? A idade, ele 72 anos. 72 anos, né? Então, por causa disso. Bom, importante destacar também para todos que nos acompanham que nós tivemos aqui no país vizinho, Peru, um ex-presidente que foi preso, um outro presidente, que agora é ex-presidente também, que foi deposto, acabou de renunciar, que ambos envolvidos nesta mesma escândalo, né? nesse mesmo escândalo que a Operação Lava Jato deflagrou aqui no Brasil. E passou meio desapercebido também na decisão do tribunal, mandando prender o Léo Pinheiro, que já estava preso, e o outro empreiteiro, o Agenor. E é importante destacar isso, o Léo Pinheiro era amigo do ex-presidente Lula. E foi aquele que fez a delação, dizendo do triplex era uma questão, né, da favorecimento da empresa. Ainda para aprofundarmos essa questão nesse primeiro bloco, a Operação Lava Jato, ela está cheia de provas e ela está cheia de sinais de que realmente o Brasil sofreu um dos maiores golpes de corrupção na sua história, nesses últimos anos todos, quando ela já foi capaz de recuperar para os cofres públicos cerca de 6 bilhões de reais, quando ela já mandou para a cadeia uma série de pessoas, mais de 100 condenados já presos, quando ela está levando para a cadeia as personalidades, pessoas poderosas, poderíamos assim dizer, que jamais se imaginou que fossem parar na cadeia. A Operação Lava Jato, ela está trazendo para o Brasil algo que jamais se viu antes. Sim. Como também analisar esse momento em que um ex-presidente é levado por uma operação para a cadeia, mas não só por ser um ex-presidente, mas muitos outros poderosos já estão também lá na cadeia. O Palocci, inclusive, o ex-ministro do PT, também está hospedado lá, em Curitiba. Aliás, lá em Curitiba vai ser um encontro desses ex que fizeram parte da cúpula de um governo no país, não é? Sim. Estarão todos lá agora com o ex-presidente Lula. Lembrando que a perspectiva desses processos da Lava Jato ainda é para 6, 7, 8 anos. Porque tem dezenas e centenas de inquéritos abertos, até ouvir todas as testemunhas, até todas as perícias. É um processo muito lento ainda. E aí é a discussão também da morosidade da justiça, porque muitos podem escapar, como hoje eu vi a questão do ex-governador Eduardo Azeredo, lá de Minas Gerais, que corre o risco de não ser punido, e o processo dele, né, lá do mensalão lá de Minas Gerais, vai completar mais de 10 anos. Ele completa agora 70 anos e corre o risco de também prescrever. Então, essa é uma questão em que se discute muito, né, da morosidade da justiça. Os nossos colegas advogados entram com muitos recursos protelatórios, até mesmo porque os honorários são caros. Quanto mais recursos, mais honorários.
e vai entupindo a justiça de ações e muitas vezes acaba gerando muita impunidade. E aí a gente vai poder tratar daqui a pouquinho do julgamento ocorrido ontem no Supremo Tribunal Federal, que é justamente nesse eixo aí que ele se enquadra. Para se evitar que, por exemplo, político ou qualquer pessoa que tenha cometido o crime não fique eternamente impune ao ponto do processo caducar, é que justamente foi tomada aquela decisão de ontem. Mas isso a gente fala já no próximo bloco. A prescrição, né? Um fator assim, muito importante para a gente comentar aqui. A gente fala disso no próximo bloco. E você que está em casa também vai poder participar a partir de agora do nosso programa, enviando sua pergunta, sua questão para os nossos convidados que estão aqui também à sua disposição. Este número que aparece aí agora na sua tela. Pegue-o, copie-o e já vai mandando aqui sua mensagem para cá no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente retorna no segundo bloco do nosso Além da Notícia. Até já.